Coronel, uma primeira pergunta para você. Por que a segurança em edificações, em combate a incêndio, são tão essenciais para todos nós? Fala para nós aí. Ah, legal. Obrigado aí pela pergunta. É sempre uma boa oportunidade de falar de segurança Sim. contra incêndio, porque parece que não, mas a segurança contra incêndio está nas nossas vidas o tempo todo, né? Então, não é só cumprir a legislação, né? No caso do Estado de São Paulo, tem a legislação de segurança contra incêndio no Estado de São Paulo, e os estados têm cada um sua legislação, muito embora a base é aqui do Estado de São Paulo, mas a importância da segurança contra incêndio é a preservação da vida. Sim. Se você pegar, por exemplo, os pais que deixaram os filhos na Boate Kiss lá, né? Naquela fatídica noite. Fatalidade, né? Isso. Jamais, né, passaria pela cabeça de um pai que nunca mais veria seu filho. Então, e onde teve falha ali? Foi segurança contra incêndio. Então, o que eu falava e falo, continuo falando, é o seguinte: se a legislação de São Paulo aplicada naquela edificação, não teria acontecido a fatalidade que aconteceu lá, né? E tem tantas outras situações, né? Mas a Boate Kiss foi o que ficou mais hoje, ainda está, porque ainda tem coisas, pessoas sofrendo ainda, né? Com isso aí, ações. Na verdade, quem perdeu aí um ente querido lá, Sim, né? os pais Talvez não se recuperem nunca mais, nunca né? mais. E assim, Santa Maria, que era uma cidade universitária, Sim. muito bacana, muito alegre, né? Hoje a gente percebe que é uma cidade mais triste, né? Por ter passado por uma tragédia Sempre está sendo lembrada por isso, né, Coronel? Sempre está sendo lembrada por isso. Que maravilha. Então, esse tipo de coisa. E aí, né, a segurança contra incêndio é importante a hora que a gente lembra disso, né? Sim. Porque no nosso dia a dia aqui tem o extintor aqui, o hidrante, iluminação de emergência, saída de emergência, mas a gente não presta atenção, né? Sim. Então é importante isso. É isso aí. Moçada, você que está me vendo aí, bem-vindo ao podcast Fala Peixe. Hoje temos aqui a presença aqui de um coronel, conhece tudo de combate a incêndio. E não sai daí não, porque as informações vão ser bem bacanas, você vai aprender coisas que você nem imaginava que sabia disso, para que serve isso, né? E ele vai estar ajudando a gente nesse sentido aí. Coronel, fala um pouquinho para nós aí, se apresenta para o nosso público aí. Quem é você? Fala Peixe. Ah, legal, obrigado aí. Na verdade, meu nome é Denilson Aparecido Ostrowski, né? Sou coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, trabalhei por 30 anos, entrei lá como soldado em 1992. Depois prestei a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, fiz lá meus 4 anos. Saí, trabalhei um pouquinho no policiamento e depois em 2000, aí como oficial já fiz o curso de bombeiros para oficiais. E a partir daí, até o final da carreira, chefiei o Departamento de Segurança contra Incêndio. Então, trabalhei com segurança contra incêndio minha carreira inteira. E era uma das coisas que sinceramente, eu não gostaria de fazer. Quando eu estava fazendo o curso lá, o CBO, tinha duas coisas que eu não queria fazer. Trabalhar com isso, com segurança contra incêndio, e mexer com finança, né, no Estado e tal, que é complicadíssimo também. Acabei encarando aí a segurança contra incêndio, porque a vida levou, né? Levou. Pra esse caminho. Aí Pegou paixão? Acabei gostando, fiz engenharia, fiz curso de direito também, porque na verdade a segurança contra incêndio ela tem engenharia, mas tem a parte jurídica também. Então é importante você fazer, né, completar esse ciclo aí. E também, né, professor de educação física. Opa, aí por isso que ele está aqui, olha lá. Exatamente. Pois é, isso aí foi da Escola de Educação Física da Polícia Militar, do qual tenho o maior orgulho de ter alguns amigos lá. Tô sempre lá, viu, Coronel? Tô sempre lá, Coronel Públio, né? Coronel Públio, um grande lendário aí, nossa. Amigo, e aí né? acabou, amigo de longas datas, você conheceu o Coronel Públio. Então, moçada, você que está no podcast aqui, ó, não sai daí. Hoje tem coisa demais aqui, o Coronel vai nos ajudar bastante, eu tenho certeza. Coronel, o que caracteriza, né, em uma edificação a segurança? O que precisa realmente para ter uma segurança em uma edificação? Pode ser prédio, empresa, loja. O que é a primeira coisa que a gente tem que ter aí?
Então, quando a gente leva aí para segurança contra incêndio especificamente, né, tem algumas outras coisas de engenharia, questão estrutural e tal. Essas coisas são importantes também, mas na nossa área aí, segurança contra incêndio, quando a gente... a primeira coisa, né, o primeiro conceito é o seguinte, proteção da vida. Tá. Então, a legislação do bombeiro fala assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer, proteger a vida. Ah, então como que a gente protege a vida? Aí, quais são as instruções técnicas mais importantes que a gente tem lá na legislação? A primeira é a saída de emergência. Tá. Por quê? Ah, a gente está aqui num estúdio, né? Ah, se tiver um princípio de incêndio aqui, o que você vai fazer? Entendi. Num cinema, por exemplo. As pessoas... Ah, você vai num cinema, você nem sabe o que tem por trás, né? Da segurança contra incêndio em cinema, mas se você olhar o shopping, por exemplo, tem lá, tem a saída de emergência, tem sinalização de emergência, tem extintor de incêndio, tem detecção de incêndio, que vai detectar o princípio de incêndio. Fumacinha começa a... Isso. Tem sprinkler, que é o chuveiro automático. Sim. Quando detecta um calor, ele estoura, né, o bulbo, e aí faz um chuveiro em cima do incêndio. Para dar uma amenizada. A função do sprinkler é controlar o incêndio para que a brigada chegue e termine de debelar. Então, esse é o conceito da brigada. Ô, Coronel, pegando esse gancho aqui dessa pergunta que eu fiz e que você acabou de falar. Aí, pode chamar de você, né, Coronel? O sargento vai me prender aqui, você vai chamar de senhor. Não, a gente é amigo de futebol. É amigo, Então, Coronel, mas aí eu tenho essa preocupação. Toda vez que eu vou em algum lugar, independente do lugar que eu vou, eu sempre busco onde que está a saída de emergência, como que tá as pessoas que estão envolvidas no ambiente ali, se realmente os caras estão qualificados. É engraçado, a gente que é milico, a gente fica meio... Eu olho tudo, cara, saída de emergência, olho aqui, olho ali. E o pessoal não tem essa preocupação, né? Aí quando acontece um probleminha, um pisa no outro. Acontece muito isso aí, assim, quando tem um incêndio, um princípio de incêndio. O que mais causa o problema ali seria as pessoas com medo, mesmo até às vezes é só uma fumacinha, o negócio já fica um pisando no outro. Como é que é isso aí para evitar, né? Então, na verdade, o que mais mata no incêndio é a fumaça, não é nem o fogo propriamente dito. Entendi. Então, o que acontece? Por exemplo, em locais de grande aglomeração. Sim. Se você tem uma população maior que 4 pessoas por metro quadrado, por exemplo, você deixa de ser indivíduo, você passa a ser público. Tá. Aí um exemplo é o seguinte, é pegar o metrô no Brás às 8 horas da manhã. Se você resolveu sair a hora que a população está... Você não consegue se determinar a não ser que você acompanhe o movimento da população. Você vai levar... Você vai ser levado. Na onda. Foi o que aconteceu na Boate Kiss em algumas... As pessoas querendo sair, o espaço pequeno para sair, não tinha como. Não tinha como. Então, esse é o principal problema quando a gente tem um princípio de incêndio. Às vezes o tumulto é pior do que o incêndio propriamente dito. E o incêndio, ele começa pequeno, né, Peixe? E aí então, não cabe, e como cabe ali a imperícia e a negligência? Por exemplo, da Kiss lá, teve imperícia e negligência ali? Como é que foi isso aí? Então, é como um acidente de avião. Tá. Nunca vai ser por um fator só. Aí então, um grande incêndio, uma tragédia daquele tamanho lá, nunca é um fator só. É uma série de coisas. Detalhes ali, né? Isso. Primeira coisa, a utilização de artefato pirotécnico no interior da edificação. Então, e daí, problema de extintor, problema de forro, problema de saída de emergência, problema de brigada. Então, uma série de coisas que... Um conjunto, né, Coronel? Um conjunto de coisas que acabam determinando um acidente dessa proporção. Então, assim, e você fala de segurança, né? Só puxando o gancho aqui, na verdade, a gente tem a pirâmide das necessidades de Maslow, não sei se você estudou isso no Exército, Sim. mas a gente tem as nossas necessidades fisiológicas lá, comer, respirar, dormir, isso é fisiológico. Depois dessa camada, a próxima necessidade que a gente tem é a segurança. Só que nós fomos treinados para segurança de uma forma. Para sair. Para sair, então, esse comportamento seu é excelente. Eu também faço isso. Se eu chego num hotel,
Eu vou ver onde que é a saída de emergência, onde que é a escada, se tem sprinkler, se não tem. Então eu já faço o meu plano de fuga ali. Varredura. Isso. Uma varredura. Mas é condicionado. E, por exemplo, quando eu paro numa esquina, esperando o semáforo abrir e tal, eu paro atrás do poste. Sempre segurança. Cara, para mim, e assim, não me causa sofrimento isso. Por quê? Porque eu já estou condicionado. Eu não faço isso por medo. Defesa mesmo. Mas é subconsciente, eu já paro do lado do poste. Se um carro perder o controle, vai bater no poste, não bate em mim. Você. Entendeu? Então, esses pequenos detalhes que viram hábitos, você incorpora isso no seu dia a dia e acaba que você você é seguro, você garante sua segurança sem sofrer. Assim, ó, até, Coronel, a gente vê que no metrô, por exemplo, as pessoas ficam bem aglomeradas bem na entrada da porta porque quer pegar o lugar do trem, do metrô. E já aconteceu alguns casos de o cara empurrar o cara, porque o cara é 13, ninguém sabe o que é 13, o cara é louco. O cara te empurra lá, cara. Já aconteceu vários, né, Coronel? Coronel, uma pergunta aqui. O que precisa aqui, né? Quais os principais laudos que a empresa precisa para realmente começar a ter o alvará ali bonitinho do seu AVCB, tá? AVCB, o que é mesmo? Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Olha lá, Auto de Vistoria do Bombeiro, AVCB. Quais os principais aí que vocês vão lá, o bombeiro vai lá e vê se a empresa tem o tamanho, como é que fala para a galera que está vendo a gente aí? Porque essas dúvidas eles têm, por isso que eu estou perguntando. Isso, assim, toda edificação não residencial unifamiliar precisa estar regularizada, precisa da licença do bombeiro. Então, são 3 licenças, na verdade. O AVCB, que é a Auto de Vistoria do Bombeiro, CLCB, que é para edificações menores. O estúdio aqui, por exemplo, é um CLCB. Por quê? Porque é uma edificação com menos de 750 metros quadrados, não tem muita população e tal. Uma série de requisitos que no site do bombeiro tem lá, se a pessoa tiver qualquer dúvida. Pega a informação toda que precisa. Isso. Mas se quiser também, você trabalha com isso, né? Vamos vender o peixe do peixe aqui, né? Aproveitar o momento, o gancho aqui, porque você já trabalha com isso também, né? Explica aí um pouquinho pra gente, como é que é o teu trabalho hoje com a população, porque acaba sendo útil para todo mundo que está querendo pegar um laudo, eu não sei se é laudo, ou sei lá, pegar esse AVCP. Fala pra gente, já vende o peixe aí. Na verdade, eu montei uma empresa, né? Assim que eu passei para a reserva, eu montei uma empresa de engenharia. Engenharia aplicada à segurança contra o incêndio. E aí a gente trabalha com regularização mesmo, tira a licença, desde projeto de técnico de segurança contra incêndio, vistoria em edificação, consultoria. Bacana. E instalação. A gente está fazendo uma instalação aí que a reserva de incêndio é 1 milhão de litros d'água. Bacana. Então, coisa grande, né? Coisa grande. Não pode ser qualquer Zé Mané, né? Tem que ser um cara que tem conhecimento. Isso, exatamente. Gente? Você que tá vendo, a gente não pode ser aquele... vou baratear, vou pegar um cara que faz aí porque o cara fez técnico de segurança do trabalho, não desmerecendo, mas o cara tem que buscar a ajuda realmente de um, né? Não é inventar a moda, né? Porque é segurança, tem que ser um cara que tenha um nível um pouco melhor de conhecimento, né? Como é feito o processo de inspeção, Coronel, de segurança em prédio? Como é que começa? Como é que é feita a inspeção? Chega lá, os bombeiros lá, vamos falar agora de inspeção de prédio. Como é que é feito lá? Tem 2 formas de fazer. Uma é vistoria de regularização que o bombeiro militar ele faz, né? Quando eu solicito a vistoria, por exemplo, esse prédio aqui, que eu inclusive sou responsável técnico. Opa, tá vendo? A RTV aqui quem cuida dele. Bacana. A gente fez uma solicitação de certificado de licença e o bombeiro falou assim, essa edificação eu vou vistoriar ou não, porque ela tem menos de 750 metros quadrados. Então ele decidiu não vistoriar e aí eu fiz só uma anotação de responsabilidade técnica, a gente fez recarga dos extintores, fez tudo que precisava fazer, verificamos saída de emergência e tal, regularizamos a edificação. Se é uma edificação maior, aí o bombeiro vai fazer vistoria. Então, essa que eu falei aí, que tem uma reserva de 1 milhão de litros d'água, aí para ter o AVCB, eu preciso fazer um projeto, aprovar esse projeto no bombeiro, depois do projeto aprovado, executar a obra, depois da obra executada, eu peço a vistoria do bombeiro, ele vai lá e emite o AVCB. Então, é um processo que... Coronel, esse processo todo, aproveitando aqui, já é tudo dentro do... Então, qualquer prédio, todos os prédios hoje que tem de moradores, tem que ter
uma empresa ali que faz isso aí, né? Para poder... Tem que ter obrigado a ter a brigada de incêndio lá a brigada de incêndio dentro dos prédios, né? Isso, de residencial, tá, gente? Você que mora em prédio, por isso que eu vou fazer essa pergunta que é para nós, né? São dúvidas que você tem. Aproveitar ele aqui para fazer essa dúvida aí. Então, você que mora em condomínio, o cara tem que ter a brigadinha ali, bonitinho. Tem que ter a brigada, tem que estar treinada, né? Eu sempre uma analogia que eu faço é o seguinte: a gente sempre descobre que o limpador de para-brisa está quebrado quando chove, né? Tá. Porque aí você liga, não vai funcionar direito. Então, a parte de segurança contra incêndio é a mesma coisa. Às vezes, assim, puxa, precisei, tem um princípio de incêndio aqui. O cara vai usar o extintor, está descarregado. Então, essa constância da manutenção, ela é extremamente importante. Para quê? Se eventualmente eu precisar, aí eu tenho um equipamento para pronta utilização. Sim. E tem que ter a brigada também, porque não adianta nada eu ter o hidrante, ter o extintor, ter os equipamentos, né, e ninguém souber usar. Entendi. Então é diferente. Então, aí vamos falar um pouco agora, pegando esse gancho de novo aí. Então, tá uma empresa, um banco, por exemplo, né? Qual eu já trabalhei já com segurança pessoal. E lá eu lembro que a gente tinha a brigada de incêndio lá, e a gente fazia evacuação do prédio, treinamento e evacuação de prédio. Legal, isso é bacana. Bacana, né? Então, como é que funciona para você que não sabe? Pô, mas como que faz isso aí, Coronel? Explica pra galera, porque eu sei como é que é, mas o Coronel vai explicar. A evacuação de treinamento. Então, a gente tem Deixa tudo para trás? Na verdade, não, pode falar, né? Sai correndo. Não adianta no incêndio você pensar em voltar a pegar aquele computador isso que eu tô falando. tal. Isso, deixar tudo para trás mesmo, tá certinho. É. Isso aí. Primeiro, assim, uma grande edificação com acúmulo de pessoas, a gente precisa ter a brigada de incêndio bem treinada, os equipamentos de segurança contra incêndio funcionando e à disposição dessa brigada. E algumas edificações um pouco maiores, a gente tem que ter o plano de abandono. Esse plano de abandono, a gente faz esse treinamento de evacuação, de saída de emergência. Isso. Então, por exemplo, tem um prédio lá de 20 andares. Então, eu tenho que ter uma organização disso. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso utilizar o elevador. Mas por que eu não posso utilizar o elevador? Porque se eu tiver um incêndio lá no segundo andar, a caixa de elevador pode funcionar como uma chaminé. Sim. Então, a fumaça vai ali, acabar, as pessoas que estão lá vão, por asfixia ou por temperatura, acabar falecendo por conta disso. Então, qual que é o procedimento do bombeiro? Se eu chegar para atender um incêndio, como bombeiro, eu pego todos os elevadores e ponho no térreo e desligo. Por quê? Para ninguém utilizar, lógico. Para ninguém utilizar. E já teve até um caso uma vez de uma mulher que morreu no elevador. Porque quis usar. Porque quis usar. Desobedeceu. Isso. Então, você acontece, né, Coronel? Então, assim, não adianta você que é empresário aí, o cara tem empresa lá e um prédio, como ele estava falando, um banco, sei lá, uma entidade. Normalmente acontece, tem o corpo de segurança lá. O cara vai lá e contrata lá o coronel faz a reunião com o corpo de segurança para orientar como que é feito esse treinamento, né, coronel? De evacuação de prédio, como que é feito de maneira correta, como que o corpo de segurança vai atuar e não pode realmente ceder, né, coronel? O cara quer pegar minha coisa. Não vai pegar nada. E muitas vezes os funcionários não sabem desse treinamento. É pego de surpresa realmente para poder treinar, porque treinamento. Só quem sabe é o corpo de segurança, não, coronel? E os funcionários acabam não sabendo, escuta só a sirene. O que está acontecendo? É fogo, tem que se evacuar. Lógico, com segurança, para evitar acidente, que as pessoas veem alarme, né, coronel? Então tem que ser tudo uma sequência lógica ali para poder ir para o subsolo, garagem, né, coronel? Rua, se for o caso, e vai evacuando o prédio. Bem bacana essa situação aí. Aproveitou, coronel, eu quero falar agora aqui dos meus colaboradores, porque faz bem, sem colaborador não dá, né? Força Guerreira aqui é minha marca, né, de treinamento, né, coronel? Sem ela não estaria aqui. Qual que é a outra aqui, Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Força Guerreira. De café, você quer tomar um cafezinho bacana, vai na Moreira da Glória, 370, procura a Delenar, você vai tomar um café sensacional e vai ser bem atendido com certeza na De Café. É verdade. Fascina representações do meu amigo lá do Clube de Campo lá e ajuda bastante da VEG, tá sempre com a gente também, o Fascina Representações. Eletro Bidu, procura o Felipe lá também,
mais de 150 instalações de fotovoltaica lá. Você quer economizar sua energia, procura lá, que ele vai ajudar você, Eletrobidu. E Sakura, que faz a minha produção, né? O Sakura que faz tudo aqui, Coronel. Tudo que ele cuida aqui, até ele falou assim, aí. Tira a blusa, coloca assim, faz assim, usa o colarzinho. Brincadeira. Moçada, obrigado aí, os nossos colaboradores aí. Valeu, é isso aí. Coronel, é difícil ser bombeiro? Não, legal. É uma profissão que eu tenho muito carinho, respeito, admiração. Gostei muito de ser bombeiro durante toda a carreira. Né? Mas tem os problemas de ser funcionário público, né? A remuneração não é tão satisfatória, apesar de acharem que, né, que é uma boa remuneração, não é pelo risco que se corre. A vida que você entrega ao outro aí não é reconhecido, né? Exatamente. E bombeiro ainda tem reconhecimento. Agora o policial, principalmente o policial militar, aquele os amigos nossos que está na rua, sofre bastante. Além de tudo, além de você arriscar sua vida todo dia que você põe a farda e entra numa viatura, além de você correr esse risco, ainda você não tem o reconhecimento da população. Não, eles são contra, né? Tem muita gente que é contra a segurança que está dando segurança para você. Eu nunca vi isso. Exatamente. Eu nunca tive problema na minha vida, pelo contrário. Mas é cultural isso aí. Infelizmente, se você pegar outros países, o Japão, por exemplo, os Estados Unidos, a polícia, os militares lá são extremamente respeitados. A lei funciona, né, Coronel? A lei funciona, né? Aí ajuda, né? Coronel, o que as empresas devem considerar como elaborar um plano de segurança? O que a empresa tem que fazer? Ela vai lá, montei minha empresa, meu galpão, minhas instalações. Qual que é o plano que ela tem que seguir ali para poder ter toda a segurança? Tudo isso aí. Fala para a galera que está montando sua empresa aí. Legal. O importante realmente começar por um bom projeto, né? O projeto é onde a gente precisa gastar mais tempo até para pensar no que efetivamente a gente vai fazer. Mas um bom projeto de segurança contra incêndio, executa esse projeto e treina as pessoas para que saibam utilizar os equipamentos de segurança contra incêndio que estão à disposição lá. Eu já peguei um incêndio uma vez, só traçando um paralelo aqui. Não, lógico. Em que tinha a proteção de primeiro mundo lá. Sprinkler, era um grande galpão logístico ali em Guarulhos, na Viaduto. Um grande galpão logístico, assim, de uma empresa de referência na época, e tinha a melhor proteção do mundo para a época lá, na minha opinião, que é o chuveiro automático, Sprinkler, SPK, é o que as pessoas conhecem normalmente, quem é do ramo, na verdade. Sim. E pegou fogo, mas o que aconteceu? A bomba de hidrante de sprinkler não funcionou. Aí, imagina só o prejuízo, o galpão foi consumido inteiro, todo. Imagina. Né? Toda a mercadoria lá pegou aí fogo, entra o quê? Na verdade, ali é o cara técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro que tem ali da segurança ali que deveria verificar. Isso. Mas aí, no caso, como é que a vistoria que esse cara faz ali? Qual que é o mais recomendado padrão para o cara verificar equipamento? Porque às vezes o cara esquece até de verificar carregamento de extintores, né? Já venceu, o cara tem uma empresa, tem o corpo lá, então o dono acha que está tudo organizado, o cara não verifica para a reposição de extintor, está vencida a carga, tá com problema nos sprinklers lá, não tá funcionando nada, o cara acha que tá funcionando, né? E como é que é feita essa verificação? Você que faz, contratado, que é o da empresa, como é que é? Verdade, né? É igual a história da brigada de incêndio. Assim, o tempo-resposta do bombeiro, por exemplo, se tem um princípio de incêndio, sei lá, aqui no Butujuru. Tempo-resposta do bombeiro, até a pessoa identificar o incêndio, ligar 193, cair no bombeiro, e o bombeiro chegar na ocorrência, aí a gente está falando de 10, 15 minutos. O incêndio é muito fácil de controlar nos 3, 4 primeiros minutos. Eu tenho alguns vídeos. Depois que ele tem um determinado tamanho, uma determinada proporção, aí é muito, muito mais difícil. Por exemplo, a gente teve um incêndio aqui, inclusive E é meio que normal os incêndios em galpão. O galpão à noite, aí teve um serviço de solda no galpão. Essa ocorrência muito comum que eu atendia de madrugada. Tem um serviço de solda ou uma pane elétrica e tal,
Aí aquele incêndio começa lá pequenininho, aquecimento de um fio e tal. A solda caiu numa estopa, ela ficou maturando lá, bem devagarzinho, de repente começa o incêndio. Esse incêndio que começou às 6 da tarde, bem pequeno, que com um copo d'água se resolvia. Sim. Quando chegou lá 10, 11, meia-noite, o que aconteceu? Ele ficou tão grande que cai o telhado da edificação. E aí, o que acontece? O incêndio se mostra para a vizinhança, ó, tem um incêndio lá. Aí chama o bombeiro. O que o bombeiro vai fazer numa situação dessa? Já foi, a edificação já foi. É a segurança das laterais só, né? Do perímetro. Do perímetro. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ela vai, o que o bombeiro vai fazer? Vai evitar que esse incêndio passe para o galpão vizinho. Entendi. Basicamente é isso. Então, mas evitar, a prevenção é muito mais barato. Com certeza, Não, né? É muito mais barato. E assim, tem uma estatística da NFPA, que é americana, é o seguinte, toda empresa que passa por um grande incêndio, ela tende a quebrar nos próximos 4 anos. Agora, depende também do tamanho da empresa, né? Pequena e média empresa, essa estatística é de 80%. Coronel, assim, né, não colocando culpa em ninguém, né? Mas as cidades, em geral, né? Vamos falar de São Paulo, que a gente vive em Mogi das Cruzes, ali o grande centro ali. Será que ali a gente consegue fazer um combate de incêndio se tiver um problema ali? Tudo apertada, Mogi cresceu muito, né? Tudo meio que as calçadas pequenas. É complicado, né? A gente tem um problema urbanístico grave, não só em Mogi, mas em todas as cidades. Mas em geral, né? Isso, Porque às vezes a escada Magiro, por exemplo, que é um caminhão de grande porte, pega uma cidade ali que tem os prédios ali, não consegue chegar lá, né? Não. E aí? Mesmo porque tem prédios hoje muito altos, né? Então, cara, como é que vai chegar lá, né? Mas para isso que tem o projeto de segurança contra incêndio. Então você pega uma parte da edificação e fala assim, ó, essa escada aqui, ó, vai ser segura. Entendi. Então se eu estou lá no 20º andar, eu pego a escada e desço com segurança até o pavimento térreo. Mas eu tenho que descer pela escada. E aí eu preciso treinar, né? Sim, os combatentes que vão fazer o primeiro, né? Não, mas até a pessoa, até o usuário da edificação, ela precisa ter consciência disso. Tá. Porque é o seguinte, se tiver um incêndio aqui, o que eu faço? Às vezes, assim, a gente estava nessa conversa e, às vezes, o que acontece? Quando você é submetido a um estresse, né, uma situação fora do seu normal, eu vou falar em público. Aí tem um fenômeno de psicologia que fala do si mesmo, né? Você se dilata toda a sua atenção, você começa a ficar nervoso e tal, suar frio. Então, esse é o fenômeno que eu aprendi na época lá que eu estudei psicologia, o si mesmo dilatado. Se você ouve um alarme de incêndio, por exemplo, esse fenômeno já acontece. Você, puxa, o que eu vou fazer? Trava, né? Às vezes, tem pessoa que falece só de ouvir o alarme, só de saber que no prédio dela teve um incêndio. Teve um incêndio, né? Já aconteceu isso. Já aconteceu, teve um incêndio em um determinado apartamento, aí o bombeiro foi lá, atendeu, resolveu a ocorrência, aí depois teve que voltar, por quê? Porque tinha uma pessoa morta em outro apartamento, porque ele entrou em pânico, não sabia o que fazer. Então, até isso o treinamento vai te preparar. Para poder... Vai preparar, falar assim, ó, eu já fiz isso, eu moro num prédio residencial, eu já fiz um treinamento de brigada de incêndio, eu já sei o que eu tenho que fazer quando ouvir um alarme. Eu já ouvi um alarme de incêndio. Quando? No treinamento. O que eu fiz? Desci pela escada. Então eu faço isso. É natural. E aí você treinando isso você vai fazer com facilidade. Agora, você nunca ouviu um alarme de incêndio, de repente, viatura chegando embaixo lá, né? Alarme tocando, fumaça. A pessoa entra em pânico e às vezes, né, tem já uma predisposição de problema cardíaco e tal, enfim. E aí acaba que não Coronel, a empresa também, no caso, a gente está falando de combate a incêndio também, né? A gente está falando de cuidado de a primeira preservação é a vida. Né? Isso, exato. Preservação é a vida. Mas aí também algumas empresas também falham bastante, que a gente tem conhecimento,
de não contratar empresas para dar treinamento aos funcionários de primeiros socorros, né? Isso, exato. Isso é uma coisa que acontece muito, né? E é muito importante isso aí. O que é fazer um RCP, né? O cara não sabe fazer, o cara não sabe verificar se o cara tem uma parada cardíaca ou respiratória para fazer. Às vezes o cara cai e não sabe como fazer. Aí tem que contratar outra equipe para poder fazer isso aí, né? Para fazer todo aquele treinamento que é importante dentro da empresa, né? É isso aí. Isso. Primeiros socorros, eu creio que é o seguinte, a gente precisava aprender isso na escola lá no ensino básico, né? Nos primeiros anos. E aí você treinar isso aí. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma história, né, que aconteceu comigo, inclusive. Tem um amigo meu que morava perto da minha casa lá, enfim. E aí ele, preocupado, me procurou, falou assim, e se meu filho engasgar e tal, o que que eu faço? Aí eu ensinei para ele uma manobra, né? Uma Sim. manobra simples de você pegar e desengasgar o bebê. E aí, vida normal e tal. Aí a gente pegou uma boneca, simulei lá e tal. E, vida normal. Um dia ele estava na minha casa, na festa de aniversário do meu filho, e o filho dele engoliu um amendoim e estava engasgado. Aí, de repente, eu vi ele lá, pegou fez a manobra desengasgou, lá e socorreu. rapaz. Entendeu? Então, Coronel, às vezes, esse conhecimento aí vai fazer diferença. Puxa vida. E eu vou contar para vocês, aproveitar aqui, Coronel. Uma vez eu tinha acabado de fazer um curso com o pessoal do Bombeiro, em São Paulo, que trabalha com segurança, muitos anos atrás. Eu sempre fui da área de segurança, né? Sempre gostei. E aí eu tava indo pra praia, fusquinha e tal, eu vi lá uma criança engasgada, com o pai lá desesperado lá, tentando tirar a criança, né, nos braços. Parei o carro, corri, fui até lá, verifiquei toda a situação. A criança estava ficando roxa já, Coronel. E aí eu tinha acabado de fazer o curso. Poxa, eu não sei o nome da manobra. Se o senhor lembrar o nome da manobra, aquela Hamish. que... Como? Hamish. Hamish, é o nome do cara que criou essa manobra, é um americano, sei lá, né? Eu tinha acabado de aprender isso com os bombeiros. Olha que legal, né? Olha a responsabilidade. Você imagina se morre na minha mão, a filha do cara. Porque ele já estava cortando a menina, tentando tirar com o dedo a bala que ficou presa. Antigamente no shopping, moçada, não sei se você lembra que é mais velho, tinha umas balas que eram vendidas por quilo. Aí a bala ficou presa na garganta da criança, porque o cara estava de carro, dando aquele, né, movimento, mas estava parado o trânsito, e a criança engasgou. Aí eu fui lá e fiz a manobra, a criança expeliu a bala, salvei, fui herói. Que bom, parabéns. E aí, foi legal pra caramba. Isso aí é uma caramba. sensação maravilhosa. Né? Imagina você que já salvou tanta gente, a sensação que é, né? Você vê ali uma manobra que você aprendeu num curso que você fez. Isso, a importância de você fazer um curso de primeiro socorro, tem gente que não dá muita importância, né? Você salvou uma vida. Salvei uma vida. Que bom. Não sei nem quem é a pessoa, já deve estar casada com filho. E eu tenho certeza que ela lembra isso aí até hoje. Nossa, e a família também, né? Até hoje lembra. Alguém também passou e me salvou. Porque eu não quis muito papo. Fui herói e fui embora. Tá bom. Naquela época eu não tinha celular, não tem nada. Eu falei, tá tudo bem e tal. Fui embora. Essa é a bondade pura mesmo. Fazer o bem sem se importar. De repente, naquela hora, tinha que estar passando ali, né, Coronel? Deus, Coronel, né? conta uma história pra nós aí, pro pessoal que tá em casa. O pessoal gosta de história, né? Qual foi o salvamento mais, assim, que você fez que me lembra até hoje, assim? Tem alguma coisa assim que... tem. Algum que você fala assim, esse aí marcou minha vida, que teve alguma coisa? Tem várias histórias, assim. Conta aí que vai ser um corte bom, hein? Não, algumas histórias engraçadas até, outras nem tanto, enfim. Mas tem, assim, a ocorrência que sempre me doeu bastante foi com criança, né? Então isso aí é terrível. Mas em contrapartida tem ocorrências muito engraçadas, né? Uma vez eu estava lá em Prudente, aí chamaram pra gente fazer a criança, o que aconteceu? A criança, ela se trancou no apartamento, por dentro do quarto, e a janela estava aberta. Aí o que aconteceu? A gente... e a empregada estava lá, e a criança, ela tinha possibilidade de cair pela janela. Nossa. Aí a gente chegou, fez um rapelzinho, foi lá, abriu a porta, entregou. Tirou a criança. Foi muito legal. Sensação gostosa, né? Sensação gostosa. Aquela sensação de o risco é muito grande, né? Então, a gente atendeu muita ocorrência de vítima presa em ferragem, né? Hoje talvez não é tão comum assim, mas antigamente era muito comum, a pessoa bateu
bate o carro, né, e ficava preso nas ferragens. Hoje em dia os carros hoje são mais seguros, né? Entendi. Mas uma ocorrência que eu lembro foi um casal, na verdade, que estava ali na Fernão Dias. Eles saíram, se perderam na curva, né? E o carro saiu de ré e desceu a ribanceira assim, ó, uns 80 metros, rapaz. 80 metros. Né? E bateu de costas numa árvore. Aí eles ficaram presos lá. E aí a gente foi lá, conseguiu resgatar com vida também. Puxa vida, foi uma ocorrência legal. Bacana. Uma outra ocorrência que eu lembro foi que uma criança de uns 6, 7 anos, em Guarulhos, caiu dentro de um poço. E aí, puxa, eu olhava lá, falei, puxa, não sobreviveu. Mas o que aconteceu? O tio estava enterrando o poço, sabe? Estava jogando terra dentro do poço para enterrar, enfim. E aí a criança pequenininha caiu. Falei, puta, quebrou perna, bacia, tudo. Mas por sorte a gente conseguiu, tem o equipamento de poço, a gente desceu lá e conseguiu resgatar a criança. Sim. Tinha um arranhado só. Que na hora que ela desceu, ela deu uma raladinha na lateral do poço. Mas estava perfeito. Então, essas, assim, se começar a contar... algumas histórias aqui, tem várias, né? Que marcou mais, assim, né? Coronel, a gente vai mostrar algumas coisas que eu acho que o senhor trouxe aí pra gente aí, né? E sim. Antes de mostrar, produção, eu não sei se vocês lembram do João, mas foi realmente, assim, uma escola para os bombeiros de São Paulo, aquele Joelma dos anos 70, né? Foi isso, né? Não lembro agora. Joelma e Andral, 72, foram assim, os que mais assim... A gente pode dizer que os bombeiros de São Paulo hoje realmente é uma tropa qualificada mesmo, né? Em São Paulo, assim, de todas, assim, não desmerecendo os outros estados, mas o bombeiro de São Paulo, são feras, né, Coronel? O serviço de bombeiro, de maneira geral, no país, ele é bem, assim... É bem técnico hoje em dia, a gente tem assim, muito treinamento, muita instrução. A rotina do bombeiro é o seguinte, não sei se... Mas é 24 horas de serviço. Dessas 24 horas, você não fica lá no quartel assistindo Netflix o tempo todo, né? Você entra 7h30. Pronto operacional o tempo todo. Exatamente. Pronto, quem não sabe o que é isso, a gente sabe, pronto operacional. E trabalhando. Trabalhando. 7h30 lá, tem a passagem de serviço. Depois que você passa o serviço, você confere viatura. Tudo limpo, bonito, hein? Tudo limpo. Bonito, brilhando, entrega o serviço padrão. Check-up, você pega a viatura, dá uma volta, testa freio, testa tudo, motor. Tem que estar tudo pronto. Tudo certinho. Aí, depois desse período, aí atividade física obrigatória. Sim. É por isso que os bombeiros estão sempre muito bem fisicamente. Fisicamente. É difícil você ver um bombeiro que está fora de forma ali. Em geral, normalmente, eles são tudo muito bons, né? Porque é um trabalho árduo, né? Coronel, antes de mostrar aqui, que ele vai mostrar umas fotos que a produção tá me enchendo o saco ali. Quanto que pesa ali o equipamento lá do bombeiro, lá mais ou menos? Quantos quilos mais ou menos ali? De gás, o cilindro, capacete, roupa... Só para a gente ter uma... Isso varia. 30 quilos? Não, uns 15 quilos. 15 quilos? Hoje em dia, equipamento. Você imagina o cara subir escada com 15 quilos nas costas, o elevador tá trancado, mangueira, tem que puxar, trazer os caras nas costas. Eu já fiz alguns treinamentos, vou falar dos meus treinamentos. Eu já fui bombeiro também, pô. Conta Coronel, aí, pô, legal. Tem produção uma foto aí, Coronel trouxe umas coisas pra gente aqui, vamos ver aí, o pessoal de casa aí, vamos ver o que ele tem aqui. Depois a gente fala das... Isso aí, Coronel, fala pra gente isso aí, o que é. Isso aí é um sistema funcionando, né? Um sistema de proteção por espuma, tá vendo? Que é uma nuvem branca. Isso aí é um sistema de prevenção e combate a incêndio, justamente para líquidos e gases combustíveis, né? Você vê o diâmetro das tubulações aí, é um diâmetro grande, bem parrudo. Isso aí foi uma inspeção que a gente fez, testando o sistema, vendo funcionar. Então é isso, tem que fazer isso. A prática, colocar a ver mesmo, né? E isso em todos os equipamentos, né? Hidrante, alarme, iluminação de emergência. Você sempre tem que estar com a coisa funcionando certinho. E para isso a gente tem inspeção diária, semanal, mensal. E o que é o legal fazer é que o próprio funcionário da empresa faça isso. Sim. Porque é o seguinte, o bombeiro vai estar longe, está 10, 15, 20 minutos. É aí que entra o pessoal da brigada incêndio da empresa lá que é contratada, a equipe.
Exatamente. A brigada bem treinada faz toda a diferença nesse caso. Já chega com o bombeiro, já tá tudo aqui, né? É só o cara agora ir... Ou não, nem chama o bombeiro. Por quê? Porque já resolve. Já foi quando é equipe boa, né? Equipe boa. E é só chamar o coronel lá que ela vai treinar a sua equipe e deixar ela pronta pro combate. E eu vou lá fazer o vídeo, fazer o podcast da sua empresa. Ah, legal. Coronel aí, ó. Pô, novinho, cara. Então. Poxa, Barro Branco. Barro Branco. Eu era aspirante Formação, oficial essa época. Que bacana, hein? Legal. É uma escola excelente, né? Escola de comandantes. Sim. Então a tropa gente realmente qualificada. 4 anos, aula começava às 8 e terminava às 18 e depois tinha estudo noturno ainda. Sim, não, eu sei como é a formação. Então, você sabe, né? Quantas noites estudando para ter prova e ele tinha que estar em forma engomado. Enquanto o pessoal saía da faculdade e ia tomar uma, né? A gente estava lá. Bilica é diferente. Os caras não sabem como é que a gente rala para chegar e... não é fácil, não. Isso aí é o quê? Escola de Educação Física, né? Deve ter sido algum evento que você fez, é isso aí? Isso aí foi um torneio que a gente fez na Holanda lá, né? Na Holanda, que bacana, hein? Professor de Educação Física, né? Então, tem que... tem que... A gente olha lá, o coronel tá aqui, ó, gente. Você tá vendo em foi casa legal aí? Isso aí, porque foi um torneio, né? A gente não ganhou nada, né? Mas o importante é estar lá, né? O importante é estar lá. É um torneio entre as polícias, né? Do mundo inteiro, Sim. Na verdade. É um torneio de futebol que reúne todas as polícias do mundo inteiro. E aí a gente conseguiu montar um time e passou um período lá. Ô, coronel, e tem também até um campeonato mundial de bombeiros, já viu isso aí? Também tem, né? Tem. Que tem... Bombeiro, polícia... Os caras vão lá e eu vi lá umas competições que eu já assisti. É pena que eu não consegui trazer pra galera ver. Mas dá uma olhadinha que tem na internet aí. Subindo a escada correndo, mais uma foto aqui, coronel. O que é isso aí? Isso aí a formação, a formatura, né, provavelmente. Cadetes ainda, estão todos ainda com a luvinha aqui de terceiro ano. Isso, exato. Primeiro, segundo, terceiro ano, é isso mesmo. Foi um período bom da vida aí. Memorável, né, coronel? Rápido, né? Muitos amigos, você fez muitos amigos, coronel, aí, hoje? Sim. Estão na ativa ainda ou já... A maioria, eu acho que a maioria está passando para reserva. Se não passou, já tá lá, que já. deu os 30 Quase. anos nosso, né? Então, tá. O pessoal tá indo para reserva agora, porque também tem que encerrar o ciclo. Quanto tempo faz que o senhor está na reserva já? 3 anos. Foi pouco tempo, então. Faz pouco tempo, E pior que eu joguei futebol com ele, eu bati nele, eu não sabia que eu era coronel. Mais um vídeo aqui. Fala aí desse vídeo. Fui campeão, né, Peixe? Fala aí. Foi campeão em cima de mim aqui, ó. A gente foi campeão junto, né? E depois fomos juntos, né? Depois veio contra o coronel. Bati no coronel, tô lembrando. Esse vídeo aí, esse foi um incêndio. Conta olha o volume do fogo. Esse foi aquele incêndio no Parque de Tanques lá lembro, em Santos, né? Lembro, que ficou um tempinho, né? Ficou 9 dias pegando fogo. Eu vi eu estava no momento que teve a explosão do teto do tanque, né? Porque o que acontece? Teve vítima não, nesse não teve, não, né? Não teve, né? Não, graças a Deus, nem vítima da empresa, coronel, nem bombeiro. Fala pra galera de casa aí, ó, essas chamas aí, né? Que eu já fiz combate a incêndio de água. Olha aí. Qual que é aí o calor aí? Chega a 1000 graus aí, essa temperatura? Então, o incêndio, ele depende muito do Por do ser material inflamável, assim, combustível. Depende. O combustível é mais... uns 800, 900, 1000 né? graus. Muito calor, né? E dependendo, né? Tem uma série de coisas. É que é um ambiente aberto aí também, né? Mas o incêndio aí começa uns Ô, coronel, qual que é a graus. distância de segurança que o bombeiro tem que ter para um incêndio desse aí? Na verdade, a gente não tem uma distância. base, né? Você tem que chegar pelo menos na bacia de contenção. Próximo. Que no caso aí estava pegando fogo. E aí você fazer o combate, não tem jeito. Você tem que jogar espuma dentro do tanque. E é espuma, né? Não é água não, gente. É espuma, viu, gente? Isso, é espuma. É isso que acontece muito. As pessoas acham que apagar fogo é só com água, né, coronel? Não. Fala pra galera aí que tem que ter espuma também quando né? Fala os incêndios. Por exemplo, papel, elétrico e combustível tem as classes ali, né? Isso, a gente classe como é que é as A, B, classes. C e D. A gente sabe né? como é que é agora. Fala pro pessoal aí. A classe A é sólidos, né? Então, papel, madeira, essas coisas você combate com água. A classe B é líquidos, inflamáveis, combustíveis. Aí você tem que combater. Pó, quando é residencial, é o pó, né? Pó. Hoje tem o pó ABC, né? O extintor de pó ABC. Ele combate classe A, B e C. Não sabia. Isso. Tô desatualizado. O C é elétrico energizado, um quadro de força, por exemplo. Então, se você tirar aí a energia elétrica... Já corta ali o problema. Isso, porque você não pode jogar água direto na energia elétrica. Você corre o risco de ter
a corrente te atingir, né? A corrente elétrica. Então, você tem que cortar a energia. E o D é materiais pirofólicos. Tem mais outras classes também, né? Esses materiais pirofólicos, por exemplo, é o antimônio, magnésio, por exemplo, cabeçote do motor do seu carro, ele é antimônio. Então, esse material, se tiver um incêndio, você jogar água, ele estoura. Tá vendo? Uma vez eu peguei um incêndio em Guararema ali, que era em pátio de veículo. Aí, estava quase no final já do incêndio, falei assim, vou tirar a prova aqui. Aí peguei um jato d'água e falei assim, vou jogar água direto. Só para dar aquele... E aí começa a estourar. Por isso que, moçada, você que tem o seu carro aí, que agora não é mais obrigatório, né, agora não ter o extintor, né? Não. Mas você pode ver se o extintor do seu carro era como? Era de pó. Era de pó. Era de pó. Não era de água, pô. Então você já se ligava, né? Que é de pó. E, Coronel, mais uma foto com a família aí, onde foi isso aí? Isso aí na escola de bombeiro, né? Trouxe aí para... Bacana, a família é a base de tudo, né? Tudo. Então, tenho 3 filhos, bem casado com a Luciana, enfim. Alguém quis seguir a carreira militar aí, não? Rapaz, nem no futebol, né? Nem no futebol, né? Não, meu filho mais velho tentou aí algumas coisas e tentou alguns concursos e não... Tá certo. Mas tá indo embora agora, talvez para o Canadá. Que bom. Tem que estudar e seguir a vida, né, Coronel? Seguir a vida, exatamente. Olha lá, Coronel, vamos falar aqui dos nossos Eletrobidu, nosso patrocinador oficial aqui, Eletrobidu. Moçada, quer economizar sua energia? Procura lá o Felipe, que ele vai te ajudar para amenizar o seu lado. Sakura, que faz toda a nossa publicação, que faz tudo isso aí, só procurar o Rodrigo, me procura que você vai ter um desconto lá com o Rodrigo. Sakura, passa Sakura, quem que é o outro agora? Travou aqui? Força Guerreiro, que sou eu. Treinamento físico, me chama que a gente vai lá e dá uma assessoria para você. A gente também ajuda os colegas quando quer ligar. Peixe, quando vocês comigo, o que eu faço? Dê café, procura comer um pãozinho com queijo ali, é um cafezinho sensacional. Procura Moreira da Agora 370, Coronel. Passa lá no centro, procura que ela vai te... Conheço, vai lá e toma um cafezinho lá. Fascina Representações com o meu amigo lá do... como é que esqueci o nome do meu amigo lá, mano? Fascina Representações, procura da VEG lá, que também vai ajudar você lá nesse sentido aí de VEG. VEG é com ele, beleza? Detalhe, toda vez eu esqueço. Não pode esquecer, pô. Curte, compartilha e comenta se você, né, gostou aí. Dá o like, gostei, não gostei, dá o dislike também, que tá tudo certo. Não tem problema nenhum. A gente tá aqui para ser realmente cobrado, senão a gente não estaria aqui. Né, Coronel? É verdade. Detalhe, se você quiser colaborar com o Peixe também, no Fala Peixe aqui, no podcast, você pode estar colaborando também lá com o prata, ouro e bronze. O ouro, por exemplo, R$60 ali você faz uma colaboração. Prata, R$40, baratinho. E R$20 também no bronze lá, só pra... Você faz lá o pixzinho lá, tá lá direitinho na descrição do vídeo. Colabora com a gente aí, ajuda o Peixe, que eu ajudo você a chegar no seu topo de informação. Né, Coronel? Coronel, a maioria dos incêndios que acontecem em muitos lugares é falta de conhecimento, né? Sim. A grande maioria, verdade, né? Falta de conhecimento de como combater. E ninguém dá importância, né, Coronel? Assim, na verdade, se a gente puxar um pouquinho a história, o fogo é uma das coisas que aconteceu e mudou a vida da humanidade, né? Então a gente teve uma evolução quântica quando a gente começou a dominar o fogo, a humanidade de maneira geral. Sim. Da pedra. Exatamente. E ele está presente na nossa vida. Todo dia, na verdade. Sem fogo você não consegue nada. Tudo que a gente tem aqui, de alguma maneira, tem um processo que envolve o fogo, aumento de temperatura. A roupa, por exemplo. Tenho a tintura. Como que eu faço? Eu tenho que ter uma caldeira para elevar a temperatura entendeu? Então tem fogo em tudo quanto é processo. Você vai esquentar o café da manhã lá. Primeira coisa é que você vai fazer o quê? Você vai provocar um incêndio. Não é incêndio, né? É um fogo que tem controle. Então você liga lá o gás, né? Então tem o combustível. O que é o gás? Comburente, é o oxigênio aqui do ambiente. Eu tenho o fogo, que às vezes é o fósforo ou o próprio fogão já. Então, juntando essas três coisas... Três elementos que viram fogo. Vira o fogo. Mas qual que é a diferença do fogo e do incêndio? Fogo você controla.
Você desligou lá o gás, Acabou o fogo. beleza. Na churrascaria, na sua churrasqueira lá, você chama seus amigos, você provoca lá, você usa o fogo para socializar. Coronel, aproveitar aqui, ó, porque assim, você tem os três elementos, né, do fogo. Isso. É o ar, né? É o combustível, comburente, que é comburente, o ar e Isso. o elemento ali, é isso? o calor. O calor. Isso. Cortando um, para o fogo. Separa o fogo. Né, Exatamente. É isso aí. Você cortou. Abafamento. Abafou lá o negócio lá, corta o fogo, não é isso? Corta o fogo. Porque não tem ar. Resfriamento. Mas é qualquer um? Não, você não vai pegar tá pegando fogo na gasolina, vou meter uma estopa, né, Coronel? Não é isso, né, gente? Isso, tem técnica. Não é assim, vou lá e abafar. Tem tudo uma sequência, tem que procurar o coronel para treinar. Não é assim que você, vou apagar o fogo. Se você tiver um pouco de conhecimento, já ajuda, né? Mas não é também dessa maneira, não. Por exemplo, tá pegando fogo na madeira, elimina as madeiras que tá em volta, para não problema, né, mano? É retirada do material, não é chama isso aí. É isso que a gente tem que falar para vocês que tá vendo a gente aí. Nada. Coronel, vamos falar de segurança residencial também, que é importante esse momento aqui. A gente tá falando de combate a incêndio, segurança, vida, né? Acontece muito acidente, né, em cara que tá fazendo churrasquinho no final de semana. Né, Coronel? Acidente doméstico, Acidente né? doméstico, né? O cara tá lá, vai pegar lá um álcool para acender o fogo. Isso. Terrível, né, Coronel? O cara vai lá e joga aquele... põe um foguinho lá e vai lá com gás e fala... Aquilo vai na cara do cara, né, Coronel? Fala aí pra segurança, o que o pessoal tem que fazer pra ter segurança aí, Coronel? Então, na verdade, tudo tem técnica, né? Para você acender a churrasqueira, na verdade, você não pode utilizar o álcool e jogar o álcool direto na chama. Por quê? Porque você está correndo risco desse incêndio passar para você. Aí vira incêndio realmente. Né? Então, esse é uma das coisas que a gente recomenda jamais fazer. E tem muita gente que faz, né? Porra. Por quê? Porque é mais fácil. Mas não. Aí, o que você tem que fazer lá? Às vezes você faz lá casinha lá com pão velho, com papel, às vezes com guardanapo, joga óleo e aí você vai começar o fogo lá com carvão, mas aos poucos. Sim. Então, esse tipo de coisa é o básico, né? Tem um amigo que fala que ele perde mais paciente, que é cardiologista, né? Ele perde mais pro banquinho do que de ataque do coração, né? Sim. Quando você vai trocar uma lâmpada em casa, você põe um banquinho aqui, bate a cabeça, aí exatamente, aí escorrega, bate a cabeça. Já era. Então, esse tipo de coisa a gente precisa saber fazer, precisa evitar. Coronel, aproveitando aqui também, a gente tem que falar pro público de casa aí. Puxar a orelha de você, empresário aí. Olha o que eu vou falar, Coronel. E você também que é residente. O cara gosta de fazer comida na churrasqueira, aí vai acumulando aquela gordura em volta da churrasqueira. E o cara não limpa. Vai acumulando. No restaurante é a mesma coisa. Vai acumulando a gordura na coifa, vai acumulando, né, Coronel? Então você que trabalha com comida aí e tal, puxa a orelha do seu funcionário para limpar a coifa lá, né, Coronel? Que ali vira um princípio de incêndio, manutenção, porque é óleo, né? Começa a virar óleo, pega um foguinho, uma chama ali e pegou esse. É difícil apagar, né, Coronel? Acontece esse acidente, né? Ali é difícil. Entendeu? Ali é difícil. Fala aí, Coronel, como é que é os acidentes aí de restaurante, que acontece muito, né? Então, essas fritadeiras elétricas aí, de restaurante, normalmente em shopping e tal, eu já atendi algumas ocorrências e já fiz perícia de incêndio, inclusive, em fritadeira elétrica, porque você tem o combustível ali, né? O óleo aquecido, ele é um combustível, está perto do ponto de ignição. Chegou com uma fonte externa de calor, ele vai provocar um incêndio. Então, a manutenção é importante. Você falou das coifas, né? Realmente isso acontece. Pô. A gordura começa a subir, acumula e de repente o fogo do fogão passa para a coifa. Tanto que tem uma medida de segurança contra incêndio especial só para isso. Só para isso, né? E as pessoas não sabem disso, cara. Por isso que a gente está aqui orientando a galera aí. E a manutenção. Manutenção sempre, tem por isso que tem que ter, importante. Manutenção. Se o cara não quer ter problema, chama lá o coronel. Coronel, vê se tá bom isso aqui. Mas não é verdade, tem que vender o peixe. Sim. Tá bom, aqui chama a empresa dele, tá lá. Vai estar lá depois o nome de empresa, ele vai colocar depois, coronel. Então vai lá e chama ele lá, ele vai dar uma olhada, vai orientar, vai estudar o caso. Pode ver aqui, ó. Assisti o podcast Fala Peixe lá, eu vi o coronel falando lá. O coronel vai na que você quer de Mogi, região aqui, ele vai lá,
faz a vistoria, verifica, né, coronel? Vazamento de gás, coronel. Cara lá, moçada, presta atenção. Eu vou falar dentro do meu conhecimento. Sentiu o cheiro de gás dentro da sua casa ali, né, coronel? Depois o coronel vai falar melhor. Ou na sua empresa ali, que hoje é tudo canalizado, né? Que, na minha opinião, eu não gosto muito, coronel. O gás canalizado eu acho um perigo, não, mas isso é meu, tá? Eu acho um perigo. Já aconteceu um acidente no Brás de gás canalizado que estourou todo o quarteirão, né, coronel? Você lembra isso aí? Vazamento de gás, há muito tempo lá, teve vazamento de gás, foi verificado pela companhia lá. Bum! Começou num restaurante lá, pegou um quarteirão. Faz tempo isso aí. Coronel, como é que é isso aí então? O cara tá lá, que ele tem que fazer quando ele chega no seu ambiente ali, casa, restaurante, qualquer lugar, e sentir o cheiro de gás? Fala aí. Eu sei que tem que fazer, mas agora vai falar. Ah, legal. Essa é uma pergunta importante, porque gás todo mundo tem em casa. Agora, você falou gás canalizado. Se for uma instalação segura, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é fazer a boa e velha gambiarra. Isso. Você tem o GLPzinho P13 lá. Quanto tempo faz que você está com aquela mangueira? Às vezes 10, 15 anos, a mangueira resseca e um dia vai provocar vazamento. Tem problema, né? Então, manutenção. A manutenção é o melhor investimento em termos de prevenção e combate a incêndio. Mas o gás é importante. Qual que é o problema do gás? O gás, em uma determinada concentração com o ambiente, a gente chama de limite de inflamabilidade, ou seja, eu tenho uma quantidade de gás aqui nesse ambiente, ele está pronto para uma explosão. Por quê? Porque ele vai, como o gás ele não tem forma... É pesado, né? Então, o gás GLP, ele é mais pesado que o ar, então se concentra embaixo. O gás natural, ele é mais leve. Ele fica mais... Ele vai subir. Agora, se ele está em um ambiente aberto, ele sobe e dispersa para a atmosfera. Mas se é um ambiente fechado, ele vai se concentrar do mesmo jeito. Então, esse ambiente aqui, se tiver um vazamento de gás, ele vai chegar num limite de inflamabilidade, qualquer coisa que eu... Qualquer faísca, interruptor, qualquer faísquinha explode. E aí qual que é o tamanho dessa explosão? O tamanho dessa explosão é o ambiente que o gás está confinado. Entendi. Entendeu? Aí então pode virar uma... Isso, pode estourar um quarteirão, como você falou aí. Então, cheguei em casa, senti cheiro de gás. Primeira coisa é a seguinte, não liga nada e não desliga nada. O que está ligado, fica ligado. O que está desligado, fica desligado. Bacana. Aí, você vai fazer o quê? Ventilar. É a segunda coisa. Vou fazer o quê? Abrir tudo quanto é porta e janela. Por quê? Justamente para isso. Eu tenho, sei lá, 10% de GLP aqui, estou no limite de inflamabilidade. Eu ventilei, aí caiu para 5, já saiu do limite de inflamabilidade, já não explode mais. Se tiver só um pouquinho, vai ficar o cheiro, né? Mas não vai estar dentro do limite de inflamabilidade. Então você ventila. Aí você vai atrás do vazamento. Corta o vazamento, vai lá no registro e fecha lá, e aí você vai ver o que realmente aconteceu. Às vezes, o que acontece? A pessoa esqueceu ligado lá o fogão. Então, o gás ele é extremamente importante. Já pensou se para cozinhar alimento, a gente estava cozinhando com lenha ainda, não tinha mais nenhuma árvore, né? A gente está em 8 bilhões de habitantes, Coronel, então o gás é importante, mas tem que tomar cuidado. Viu as dicas do coronel. Outra coisa importante também, que a gente não pode deixar de falar, porque aqui é conhecimento, né? Peixe é conhecimento. O pessoal vai lá, vai dormir. Né, coronel? O cara vai dormir lá, esquece o gás ligado. E aí, coronel, o cara... E sem chama, tá, gente? Ligou o gás lá, ele acha que ele apagou, algum motivo lá, apagou o fogo, o cara foi deitar. E esse cara pode morrer, Só o gás, como é que é? Porque o gás o cara morre? Olha lá. Se você inundar um ambiente de gás, você tira o oxigênio. Tirou o oxigênio, aí você morre, né? E não consegue, e o cara não sente, o cara morre sem saber que morreu, né, mano? Então, o que acontece... O cara não consegue... Isso, não consegue respirar. Teve um caso bem emblemático suicídio ali em Ferraz. Na verdade, morreu o dono do apartamento e depois morreu uma família de 4 pessoas. Nossa. Por quê? O histórico do acidente, né? O que aconteceu? Foi trocado gás natural por gás... Não, foi trocado GLP por gás natural. Toda vez que você faz essa troca, você tem que regular os equipamentos, porque é diferente. Por exemplo, um carro que funciona
né? O carro que funciona só com gasolina ou só com álcool, se você colocar álcool no carro a gasolina vai dar problema, se você colocar gasolina no carro a álcool... Tem que fazer toda a Isso. limpeza, sequência para poder equilibrar. Isso, o gás, quando você troca o gás também, acontece a mesma coisa. Tem diferença de potencial calorífico, uma série de coisas. Então, você precisa fazer isso, fazer esse ajuste, não foi feito. Eles tinham aquecedor de passagem. Esse aquecedor de passagem é aquele que passa, você tem uma chama aberta, passa a água, esquenta, né? Uma serpentina, essa serpentina esquenta a água que vai para o seu chuveiro. Isso, quando eu tenho esse cara aí, num apartamento, se é apartamento pequeno, preciso primeiro jogar o gás da queima para fora. Segundo, eu tenho que ter ventilação, porque senão, num ambiente fechado como esse aqui, se eu tiver uma chama aberta aqui, o que vai acontecer? Vai consumir o quê? O oxigênio. Tá. Consome oxigênio. O que acontece com o seu corpo? Baixou lá de 16%, você começa a ter tontura e tal, aí desmaia. Se continuar esse processo, a pessoa evolui a óbito. Então, quando a gente tem equipamento a gás, principalmente em apartamento, você tem que tomar muito cuidado com ventilação. Só o fato do fogão estar ligado, às vezes consome o oxigênio do ambiente. Por isso tem que ter ventilação externa, direto para o ambiente externo. Agora, se tiver o gás ligado e inundar o ambiente de gás, aí o oxigênio também é retirado e você também vai acontecer esse mesmo processo de falta de oxigênio no cérebro. Sim, o cara desmaia e vai. Coronel, aproveitar aqui, esses carrinhos de hot dog, esses carrinhos ambulantes que tem na cidade, em todos os lugares tem, né? Vou fazer essa pergunta porque já eu vi, presenciei, né? Isso em Santos, uma vez que eu estava lá, eu presenciei uma queimadura de 3º grau gravíssimo, porque com a ambulante lá, carrinho de pipoca, começou a vazar gás, ambiente aberto, mas estava no ambiente fechado lá, sem ventilação nenhuma, virou uma bombinha relógio ali, né? Isso. Aí o cara ligou, o fogo ligou, bum! Estoura. Cara, queimou o cara, você via a pele do cara sair, negócio horrível. Recomendo, horrível. E eu vi isso aí, o cara gritando, a pele toda, cara, porque deu um estouro, queimou tudo. Pegar a roupa do cara, tudo, né? O cara desesperado, né? Coronel, esses carrinhos que estão ambulantes por aí, quem vistoria eles? Então, na verdade, eles têm a autorização da prefeitura. Então, mas quem que vistoria esses caras? Não tem vistoria aí, como é que fica? Tem as empresas que têm comércio são vistoriadas, tem que ter Isso, tem que e ter esse o carrinho, ABCB. quem que... Isso, eles dependem de autorização da prefeitura e a prefeitura... Aí, cada prefeitura é diferente. E a prefeitura de Mogi, ela tem uma série de recomendações para esse tipo de utilização de gás combustível. Agora, tem que ter ventilação, mesmo dentro do carrinho, você tem que ter ventilação. Deve ter orientação, deve ter então, né? Tem. Para furinho lá, para estar tudo... Isso, vou observar isso aí na rua, observar você aí. É uma dica importante essa aí. O uso do gás ele é importante, só que você tem que saber o que você está fazendo. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente, como o coronel militar, eu também, a gente né? A gente tem conhecimento de segurança. Porque quando você faz a formação militar, você faz de tudo. De pólvora, explosivo, de tudo que é armamento, faca, tudo exato. Que, né, coronel? A gente tem conhecimento de todas as áreas. E como a gente tem a nossa própria segurança da nossa família, né? Isso, exato. Sempre a gente segura a nossa família, o nosso conhecimento para a nossa defesa, né? Sempre é isso, né? Inclusive até minha família sempre fala, pô, minhas filhas, pai, você olha para todo lugar. Aí você tem a mulher, mas você olha para todo mundo. Cara, a gente não consegue ficar sem olhar para todo mundo. A gente tem que ver o que está acontecendo em volta, pô. É defesa. É a águia, tem que estar olhando tudo. Vira hábito isso aí, hábito. Né? E a gente não sofre com isso, não, né? Não, de boa. Eu acho bom demais isso aí. Isso, você acaba me protegendo. Você se protege. E a família. Tem um estudo que chama vitimologia, né? Vitimologia, eu já estudei bastante. Estudou, então. Bastante. O quanto a vítima contribui para o crime. Sim. Então, beleza. Se você é um cara que você chega lá, você está com o seu carro, vidro aberto, com o celular... Tá pedindo. Aí o bandido vai fazer, em vez de... Ele vai escolher o que é mais fácil para ele. É lógico. Entendeu? Então, você está no meio de um local que você sabe que notoriamente tem problema de furto de celular.
com o seu celularzinho tirando foto lá, os caras vão passar, né? E vão. Você está contribuindo para aquilo. Porque se você não contribuir, o ladrão não vai te escolher. Vai escolher aquele que está mais fácil. Sempre assim. Quando você, eu sempre falo, quando você olha na cara do mal, o cara já me viu, já filmou. Eu vou pegar outro Zé Mané que tá ali. Isso, e tem muitos Zé Mané na rua andando. Então, tem que tomar cuidado com isso. O estacionamento que teve agora no sequestro lá, né? A mulher vítima que foi sequestrada, tal, depois ela falou, né? Achei estranho que um carro parado colado em mim, um monte de vaga em volta. Gente, se ela tivesse essa percepção, peraí. Chama a segurança, eu não vou ali agora. Mulher tem muito vacilo. Vou dar um toque aqui no Coronel. Às vezes a gente. Só um toque, você que vai pro shopping, estacionamento de vaga ali coberta. Hoje em dia o carro tudo fechadinho, tudo, você não vê nada, né? Mas se você viu que tem um carro parado perto de você e tem muitas vagas ali, você vai sozinha, chama a segurança. Não vá sozinha. Se você viu tá no estacionamento lá, você desceu, viu lá um cara parado lá. Do nada, como se estivesse procurando o carro dele, volta, chama a segurança. Não vai. E se você viu o cara tá chegando, viu que o cara tá dentro do estacionamento, meio bobão, não desce do carro, dá a volta. A gente deu uma fugida aqui do tema, né? Mas é importante isso aí, realmente. Segurança é tudo. De quem que é a responsabilidade pela sua segurança? Primeiro lugar. É nós, né? É você. Senão, como é que eu vou segurar o resto? Exatamente. Mas de todo mundo. Sim, essa regra é para todo mundo. De quem que é a responsabilidade da segurança de qualquer pessoa? É dela. Básico, né? O primeiro é ele que tem que cuidar da segurança dele. É lógico, tem a estrutura do Estado, tem estrutura do shopping, tem estrutura... Acho que por isso que tem que dar segurança, né? Isso, mas não, a primeira responsabilidade é dele, é dever dele, da pessoa, seja ela qual for, de uma criança até Coronel, a idade. Tá chegando ao final aqui o nosso podcast Fala Peixe, foi bacana. Hoje dá para ficar aqui 1h30, 2 horas de podcast ali, mas a gente vai chamar o Coronel mais vezes aqui pra gente estar falando sobre segurança. É muito importante. Obrigado você que nos viu aí, que assistiu, né, nosso podcast. O Coronel vai estar à disposição da gente, né, Coronel? Sim, para nos ajudar aí quando precisar, dá um toque ali. Obrigado aos meus colaboradores mais uma vez aí, que me ajuda pra caramba para poder estar com esse podcast aqui. E se você quiser lançar sua empresa, quer fazer lá, vender seu peixe, me procura pra gente colocar seu peixe junto com a gente aqui, né, Coronel? Legal. Coronel, obrigado. Excelente podcast aqui, muita informação. Acho que foi bom demais para todo mundo. Legal. Coronel, aproveitar e ter um tempinho aqui rapidinho. Recomendação, o que o senhor quer? Fica aberto para falar aí pra galera que tá em casa aí, o que quiser falar aí para chamar você ou algum conselho, fica à vontade, agora é seu. Tá acabando. Pode olhar na câmera aí e falar. Legal. Eu acho que a gente precisa primeiro cuidar da gente, né? Como professor de educação física, eu acho que são 3 os grandes pilares aí, você cuidar do corpo, da mente e do espírito. Bacana. Né? Então, esses são os 3 pilares que a gente tem. E como você cuida do corpo? Alimentação, atividade física e sono, repouso. Então, assim você busca, né, seu equilíbrio, se afastar um pouco desse mar de informações que a gente passa aqui, né? Acreditar em Deus, acreditar em você, né? Porque você a gente né, a imagem e semelhança de Deus. Então, você é uma pessoa especial no mundo. Amém. Né? Deus, quando eu falo você, não, todo entendi, mundo... em geral, porque eu sempre falo amém. Isso, exato. Então, para as pessoas realmente acreditarem. Verdade. Acredita nela, se afasta um pouquinho dessa poluição que a gente vive no mundo hoje, de muita coisa... Tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim, mas o mundo, de maneira geral, ele não é ruim. Ele é bom. É bom, né? O pessoal que faz ele ficar ruim, né? Eu sempre uso... Estou até me alongando, mas eu sempre uso uma pergunta assim: qual foi a última vez que o mundo realmente te fez mal? Nenhuma vez. Sei lá, um pernilongo que te picou, uma abelha, aí beleza, mas isso aí, é irrelevante. E qual foi a última vez que você se fez mal? Bastante. Às vezes seu pensamento te causa uma doença, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, né?
construir um mundo melhor, acreditando nas pessoas, acreditando em Deus, acreditando no país. E aí você constrói uma vida saudável, uma vida feliz, que não é fácil, é um desafio de cada um. Se pegar aquele cara lá de 1997, é um cara, hoje é outro. Com a gente muda durante a vida. E cada dia é um novo desafio, mas é um presente. Amém. Legal, obrigado. É isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Fala Peixe. Chegou ao final. Valeu. Valeu.